tema que a gente traz para o Café com Marketing é sobre o uso da tecnologia ou a apropriação da tecnologia para o marketing. O marketing era feito de uma forma muito artística, né? Muito empírica. É óbvio que com dados de pesquisa, dados de neurociência, as premissas do funcionamento do processo de decisão do ser humano. Mas chega um momento em que a quantidade de dados que é oferecido no mercado, ela foge à capacidade analítica do profissional de marketing. E aí entra a tecnologia. Hoje em dia a tecnologia ela vem facilitar essa compilação de informação. BI, CRM, a inteligência artificial, os chats, tudo isso ela propõe uma nova dinâmica para o marketing para que ele consiga ser mais preciso e exato na análise do mercado, na análise dos concorrentes, na análise das demandas. E com essa análise, com essa compilação, com esse cruzamento de dados, que seria uma coisa impossível ser feita manualmente, humanamente, a gente consegue ter uma exatidão maior. A gente sempre falou que o marketing deveria ser, o ideal do marketing seria ser feito um para um, ou seja, ser um marketing personalizado. Se eu tenho um produto, eu tenho um conceito, e eu atendo um cliente com uma certa idade, e dentro desse conceito eu também posso atender um cliente com outra idade, o ideal é que a minha comunicação ali ela fosse segmentada. Que eu falo com uma linguagem e falasse com outro, com uma leve mudança de linguagem ou de tom de voz. Né? Que eu oferecesse um produto. Se eu sou cliente, por exemplo, de uma farmácia, e a minha esposa também é um cliente de uma farmácia, é óbvio que eu acredito na marca dessa farmácia, mas a minha esposa consome um produto e eu consumo outro tipo de produto. Qual é o ideal? Que a farmácia se comunique comigo, diferente um pouco, não mude o tom de voz, não mude a narrativa, não mude o brand dela, mas ela está falando de um produto que é para mim, para a minha idade, para o meu gênero, para a minha necessidade, para a minha enfermidade. E que fale para ela de acordo com a demanda que ela tem. Hoje a tecnologia ela proporciona isso. Ela sabe o que você compra, onde você compra, o que você gosta, o que você lê, o que você escreve. Eu consigo ter dados estatísticos do perfil etnográfico, eu consigo ter dados estatísticos do volume de vendas, da sequência de compras, da jornada do cliente, se ele migra para um outro tipo de produto, se ele não migra para um outro tipo de produto, se ele discursa de uma forma e consome outro. O exemplo mais clássico do uso da tecnologia no marketing, no comercial, é a Amazon, né? E o Netflix. O Netflix tem uma coisa interessante, você pode até ter um perfil de salvar os filmes favoritos do Netflix, mas o algoritmo dele ele entende que, olha, o Bosco salvou filmes de aventura. Então ele deve gostar mais de filme de aventura. Se fosse numa locadora, isso seria ok. Ele pegou 10 filmes de aventura e 2 filmes de humor. Então ele gosta mais de aventura. Com a inteligência e com a tecnologia, o Netflix sabe o seguinte, olha, o Bosco salvou 10 filmes de aventura e 2 filmes de humor. Mas ele assistiu 2 vezes cada filme de humor. E o filme de aventura, ele não chegou ao final. Então, na verdade, ele quer uma coisa, mas na verdade o que ele gosta é de outra coisa. Então eu consigo aí, a tecnologia me ajuda a entender aquilo que eu penso que eu gosto e aquilo que eu gosto de fato. Né? Tempo de frequência, de uso, como é que eu uso, se eu repito, se eu indico, se eu não indico. Isso se dá, né, também trazendo um pouco para o nosso tema anterior da neurociência, porque o ser humano ele também não sabe aquilo que ele quer. Existe um eu racional e um eu irracional. O eu racional, né, do córtex pré-frontal, aquele sistema que eu paro para pensar, ele gasta muita energia e eu uso pouco. E o outro sistema, que é o sistema, né, é o sistema do sistema límbico, do sistema irracional ou do sistema mais rápido, vamos dizer assim, como diz o Daniel Kahneman, eu não penso sobre a decisão, eu tomo a decisão. Eu sinto o que eu quero e tomo a decisão. Então, a inteligência artificial, pelos hábitos de consumo, seja de informação, seja de produto, seja de serviço, ela me ajuda a fazer isso. Foi feito um estudo recente sobre o uso da tecnologia sobre o Google, né, sobre os buscadores, né, e o buscador tinha muito isso. Quando uma campanha era lançada, como é que as pessoas pesquisavam? Então tinha dissonância ou tinha consonância com o que as pessoas diziam nas pesquisas de intenção e com o que elas pesquisavam. E às vezes existe um paradoxo, existe uma dissonância. Eu digo que gosto mais da marca A, mas eu pesquiso mais a marca B. Então, o meu comportamento é diferente do meu discurso. Eu só consigo ver isso através da análise e da tecnologia. Sem isso, fica difícil porque eu tenho que acreditar naquilo que é verbalizado e não naquilo que é feito. Né?
Eu posso dizer que gosto mais de samba, mas na verdade, se eu tivesse uma frequência em determinado, no Spotify, que eu escuto mais rock. Então na pesquisa eu poderia dizer, olha, a música preferida que eu gosto é samba, mas no Spotify 70% da tua audição é rock. Então na verdade, peraí, será que tu está em consonância com o que tu acredita e aquilo que tu fala está em consonância com aquilo que tu faz? Então a tecnologia ela serve muito para isso. Ela consegue tratar uma quantidade absurda de dados, ela consegue organizar os projetos, as informações para que o marketing seja mais assertivo. Esse é o começo da história. Quando a gente fala de neurociência, como é que é o processo de decisão, eu tenho que entender para criar as coisas. E essa área da tecnologia, para mim, serve muito como inteligência de mercado e como experiência do cliente, né? O CES, o sucesso do cliente, o CX, a experiência do cliente, e o IM, que é a inteligência de mercado. E aí, com essa base de dados, com essa quantidade de informações cruzadas, eu consigo entender melhor o meu cliente e consigo trabalhar melhor a estratégia. E este foi o nosso Café com Marketing.